Olá, eu sou Eduardo Garcia do BlenderPower.com.br e seja bem-vindo à parte 1 da lição 9 do Guia do Iniciante, onde vamos finalmente falar sobre animação. Vou explicar para você o que é animação, os conceitos básicos, como fazer ela no Blender e depois a gente vai fazer uma pequena animação no robô e salvar o arquivo final. Primeiramente, vamos definir aqui o que é uma animação, que é nada mais do que uma ilusão de movimento, isso mesmo, ilusão, que é causada quando você exibe imagens em sequência numa velocidade específica. Então, quando você tem várias imagens que juntas, elas mostram o processo de movimento de alguma coisa, e você mostra essas imagens numa velocidade razoável, você causa uma ilusão de movimento, você cria uma animação. Cada imagem mostrada nessa sequência é o que chamamos de quadro, ou frame. E a velocidade da animação, a velocidade com que você mostra esses quadros, é o que chamamos de FPS, que é o frames por segundo, ou podemos falar quadros por segundo. Numa animação tradicional, um desenho 2D, o animador tem que realmente desenhar cada frame da animação. E uma animação costuma ter em média de 15 a 24 frames por segundo. Isso mesmo, o cara tem que desenhar de 15 a 24 imagens para obter 1 segundo de animação. Mas como a gente trabalha com 3D, a gente tem um computador para nos auxiliar. Então a gente não tem que fazer todos os quadros da animação. A gente vai trabalhar com uma interpolação, ou seja, digamos que no frame 1 você especifica a localização de um objeto e no frame 20 você mova esse objeto de lugar. Então o computador vai interpolar esses frames e fazer a movimentação do frame 1 até o frame 20 com o objeto movendo de posição. Então aqui eu já apresentei dois conceitos para você, o keyframe e a interpolação. Keyframe é um frame chave, né, traduzindo, onde você marca o estado de algum elemento, de algum objeto. E a interpolação vai pegar esses estados e fazer uma transição, entre aspas, suave entre eles. Então chega de teoria, vamos para a prática, onde eu vou mostrar para você um pouquinho desses conceitos. Então aqui eu tenho o cubo padrão mesmo, eu vou fazer com ele agora, depois a gente vai passar para o personagem. E eu estou no frame 1. Como eu sei disso, Eduardo? Você vai notar aqui na timeline que eu tenho 3 informações de frame. Eu tenho o start, que é o começo da animação, o end, que é o fim da animação, que está como frame 250, o start está no 1. E eu tenho esse outro campo aqui que mostra o frame atual, que também é o frame 1. Se eu clicar em qualquer lugar da timeline, eu posso mudar o frame atual. Mas antes de criar um keyframe, eu vou alterar o tamanho da animação, que está de 250 frames. Lembrando que o Blender, por padrão, trabalha com 24 FPS, isso significa que ele vai exibir 24 frames em 1 segundo de animação, que você pode configurar aqui no painel propriedades, na seção render, você vai descer até frame rate, aqui vai estar 24 FPS, que é o padrão, você pode alterar para uns valores pré-determinados aqui, ou colocar um valor você mesmo. Eu vou deixar em 24 FPS, que é meio que um padrão das animações, se eu não me engano o YouTube funciona em 24 FPS, recentemente ele adicionou alguns vídeos em 60 FPS, mas enfim, a gente vai trabalhar em 24 FPS. Então primeiramente vou alterar o fim da animação, eu não quero que rode todos os 250 frames, né, que deve dar algo em torno de 10 segundos de animação, eu quero apenas 1 segundo de animação, então vou alterar o end para 24. Aqui eu vou clicar com o botão do meio e arrastar, aqui eu posso dar zoom com Ctrl e botão do meio e arrastando também, então aqui eu tenho 24 frames de animação. Eu vou até o frame 1 e vou gerar um keyframe. Como eu gero um keyframe? Eu vou gerar um keyframe para o cubo, então com ele selecionado, eu vou apertar I no teclado. Então quando eu aperto I, eu tenho várias opções aqui e eu vou gerar um keyframe para uma opção específica, que é a localização do objeto. Aqui as 3 primeiras opções são a Location, Rotation e Scaling. Na sequência, localização, rotação e escala. E aqui eu tenho outras várias opções. Lock Rot vai gerar um keyframe da localização e da rotação. Lock Scale da localização e da escala. Lock Rate Scale vai gerar um keyframe das três transformações e assim por diante. Então vamos nos focar em Location. Eu vou apertar aqui em Location. Ele criou um keyframe na localização, agora no frame 1. Se eu alterar o frame, perceba que o frame 1 agora vai ficar marcado com essa linha colorida aqui, que significa que tem um keyframe ali. Agora eu vou para o frame 10, vou apertar 10 aqui, vou inserir manualmente o frame e vou alterar o cubo de lugar. Vou alterar ele para cá, vou mover ele no eixo X, né? E vou gerar outro keyframe para localização. Eu vou apertar I, Location, e vejo o que acontece agora quando eu altero entre os frames. O cubo se mexe. Agora eu vou para o último frame, que é o frame 24.
Perceba que ele também gerou um keyframe aqui, então eu tenho uma marcação na timeline. Então no frame 24 eu vou gerar outro keyframe apertando I location, mas preciso primeiro mover o objeto de lugar. Eu vou mover ele um pouco para longe, vou apertar I location novamente para ter certeza que o keyframe foi gerado. Então quando eu aperto play aqui na timeline, o objeto se move. Deixa eu apertar pause. E agora eu vou mostrar para você um pouco mais do conceito de interpolação, né? Como você pode ver, eu apenas posicionei o objeto em dois lugares diferentes e ele fez a interpolação. Ele fez os movimentos que estão entre as posições que eu posicionei. E eu posso ver isso com um painel específico. Então deixa eu abrir um outro painel aqui do lado. Eu vou abrir o Graph Editor. O Graph Editor é um editor de animações, editor de curvas de animações. Deixa eu abrir um pouco mais para o lado, esconder a barra. Então o que eu tenho aqui são várias curvas, onde cada uma delas vai representar um eixo na minha animação. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Eu não tenho uma curva azul, porque o objeto não se move no eixo Z, né? A curva azul, na verdade, deixa eu selecionar apenas ela aqui e desligar as outras. Ela é uma linha constante, né? Então o objeto não se move no eixo Z, apenas se move no eixo X e Y aqui no nosso exemplo. Então essa é a interpolação da animação, essa curva que é gerada automaticamente pelo Blender. Eu posso selecionar aqui as alças com o botão direito do mouse e alterar essa interpolação. Então eu posso fazer, por exemplo, que o objeto saia do movimento de maneira mais rápida e termine de maneira mais lenta. Então vamos ver agora o resultado disso. O resultado é bem sutil. Então você pode perceber que o objeto ele dispara, né? Ele sai do movimento de forma rápida e tem uma desaceleração aqui bem lenta no fim da animação. Então é isso que a interpolação faz. Deixa eu dar pausa aqui novamente. Vou alterar novamente a outra interpolação aqui, onde eu vou mexer também na velocidade dessa animação. Deixa eu arrastar a alça daqui. Então aqui ele vai ter um outro disparo e uma desaceleração mais lenta. Então essa é a ideia da interpolação, né? A gente pode alterar o tipo de interpolação diretamente aqui nas configurações da curva. E inclusive a gente tem interpolações pré-determinadas. Se eu selecionar aqui um nó da curva, um keyframe, selecionar o keyframe aqui do frame 1, apertar N aqui no teclado, eu tenho como alterar a interpolação aqui no Active Keyframe. Eu tenho a opção Interpolation. Eu vou alterar de Bezier para um outro tipo de interpolação, que é a elástica, né? Eu vou clicar em Elastic, ele vai criar a interpolação elástica, e se eu der play, perceba que ele já cria uma espécie de um elástico. Eu vou alterar um pouco da amplitude dessa interpolação para gerar um elástico um pouquinho mais aparente, e vou agora aumentar a duração dessa animação diretamente aqui na curva. Então vou digitar ele direto na curva. Eu vou selecionar os keyframes do frame 10, né, e vou arrastar eles para a direita, né, para eles demorarem um pouco a serem executados. Então vou mover com a tecla G, apertar G e X no teclado. Um pouco para cá, eu acabei selecionando o outro keyframe, eu não queria ele, deixa eu dar Ctrl Z, vou ver apenas esse, G e X no teclado, mover ele bem para cá. E os outros keyframes, eu vou deletar eles. Então agora eu vou dar play. Perceba como o objeto vai agir como se ele estivesse no movimento elástico. Então vamos recapitular. A gente aprendeu a colocar keyframes nos frames, né, que a gente quer gerar o keyframe. Ou seja, a gente apertou I e escolheu qual tipo de keyframe que ele vai gerar. No caso, a gente utilizou apenas keyframes de localização. Na parte 2, a gente vai utilizar frames de rotação, né, para a pose do personagem. A gente aprendeu o que é FPS e também aprendeu sobre a interpolação, né, onde a gente pode mexer manualmente na interpolação ou utilizar um tipo de interpolação pré-definido aqui. Então, se eu dou play, a animação é executada. Lembrando que a quantidade de frames por segundo é mostrada aqui no topo superior esquerdo, né? No canto superior esquerdo, topo superior, no canto superior esquerdo da 3D View. Então, aqui eu consigo ver o FPS da cena. Se você criar objetos muito complexos, pode ser que o FPS diminua, né? Ele vai cair, né, por conta da complexidade da cena. Isso conclui a primeira parte da lição 9, né, do Guia do Iniciante sobre animação. E agora a gente vai para parte 2, né, onde a gente vai colocar a mão na massa, animar o personagem e aprender a renderizar animações, né, para a gente poder, por exemplo, postar uma animação no YouTube, enfim. Então é isso, espero que este tutorial tenha sido útil para você. Vejo você na próxima lição. Até mais.